Bom, nossa aula de hoje vai falar de um assunto que por vezes é visto como uma forma pejorativa. Então, geralmente quando você escuta essa palavra nas grandes mídias, ou então até no bate-papo informal com amigos e familiares, toda vez que tocam nessa palavra, as pessoas veem como uma forma pejorativa. E no final dessa aula vocês vão entender que se a gente souber utilizar ele da melhor forma, ele pode se tornar um grande aliado na confecção do seu patrimônio no longo prazo. Então, nós vamos falar agora de juros, tá? Vamos entender basicamente, então, o que são ou o que é os juros. Bom, digamos que juros, pessoal, nada mais é do que o adicional, tá? Ou uma remuneração que o devedor, ele paga ao credor por ter se beneficiado de um empréstimo, tá? Então, trazendo isso aqui para a prática, vamos dizer assim, supondo que eu sou o credor, a pessoa que vai emprestar o dinheiro, e você é o devedor, tá? A pessoa que vai pegar esse dinheiro. Então, toda vez que eu estou emprestando esse dinheiro para você, eu naturalmente estou deixando de aplicar esse dinheiro em determinado tipo de investimento, ou até mesmo estou deixando de adquirir um bem, adquirir talvez um serviço que eu queria adquirir naquele momento para emprestar esse dinheiro. Então, naturalmente, eu mereço ter uma recompensa por não estar usando esse meu capital agora e estar emprestando ele. Essa recompensa, que é esse adicional, é o que nós chamamos de juros, tá? Então, basicamente, é a remuneração que é paga ao credor, né, por conta do sacrifício que ele fez de comprar ali um bem, um serviço, para ele realizar aquele empréstimo, né? Esse credor, ele abre mão de utilizar esse capital dele agora no presente com o objetivo de multiplicar ele no seu futuro, através dessa remuneração que ele acaba recebendo, ok? Então, basicamente, isso daí que é juros. Porém, quando a gente vai falar no mercado, quando a gente olha no mercado financeiro, pessoal, existem diversos tipos de juros, tá? A gente tem juros compensatórios, juros moratórios, juros sobre capital próprio, enfim, tem uma infinidade de juros aí. Nessa nossa aula, eu vou me ater basicamente em dois tipos de juros, que serão os juros simples e os juros compostos, tá? Por quê? Porque esses são os juros que vão mais importar pra gente nesse nosso início aqui do curso, do entendimento, né, dessa formulação mais básica aqui, pra gente entender como é que é o princípio básico, a confecção básica aí dos investimentos, enfim, que a gente mais utiliza no nosso mercado aí, tá? Então, basicamente, o que são juros simples, pessoal? A fórmula dos juros simples, ela é incidida somente no valor principal, tá? Independente do tempo que vai durar a operação ou do montante arrecadado com os juros nos meses anteriores. A forma dele é no crescimento linear e ele é pouco utilizado atualmente. Por quê? Porque hoje, no mercado financeiro, os juros mais utilizados são os juros compostos, que são os juros que visam a multiplicação exponencial. Juros simples, eles são muito pouco utilizados, você encontra ainda, mas hoje você vai encontrar quando às vezes você vai pagar um imposto atrasado, que vai ter às vezes uma renegociação, e dentro dessa renegociação desse imposto acaba sendo utilizado os juros simples, algumas compras financiadas, alguns tipos de financiamento, tá? Mas basicamente, pessoal, vocês têm que entender que os juros simples é o seguinte: o percentual dele incide somente em cima do valor principal e não em cima do valor principal e do acumulado com aqueles juros, tá? Já os juros compostos, pessoal, esse é o queridinho, que a gente chama que ele é o queridinho dos investidores, tá? Também chamado juros sobre juros. A diferença dele para os juros simples é que o cálculo dele, ele incide no valor principal mais o valor dos juros dos meses anteriores, tá? Então a taxa que vai incidir nele vai ser sempre maior do que a taxa que a taxa que vai incidir em cima do montante vai ser sempre maior, o montante vai ser sempre maior do que o montante do mês anterior. Por quê? Porque nesse mês agora, exemplo, ele vai pegar o que eu tinha no montante no mês anterior, mais os juros incididos naquele montante do mês anterior. Então ele vai me dar um novo principal. Aí vai incidir essa taxa em cima desse novo principal. Já no outro mês vai ser esse principal mais a taxa incidida desse principal, tá? Diferente dos juros simples, que ele só incide em cima da taxa principal inicial.
Eu trouxe um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de você compreender. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a tabela, que vai ficar bem mais simples aí de você entender. É uma tabela comparativa aqui, pessoal, que mostra qual é a ação dos juros simples e qual é a ação dos juros compostos. Bom, deixa eu expandir primeiro aqui a tabela aqui. Então, ó, vamos fazer aqui um cálculo básicozinho, tá? Supondo que nós temos dois investimentos e esses dois investimentos são de R$2.000, ou seja, o valor principal igual, porém um é em cima de juros simples e outro em cima de juros compostos, tá? A gente colocou aqui, nesse exemplo, está colocado uma remuneração de 10% em cima de 10% ao mês, tá? A cada mês. 10% nos juros simples, 10% nos juros compostos. Então percebam que aqui, ó, nos juros simples, no primeiro mês ele vai ter 2.200. Por quê? É o capital principal aqui, né? Mais a remuneração de R$200, que são 10% em cima de R$2.000. No segundo mês, pessoal, ele vai ter 2.400. Por quê? É a remuneração de R$200 do primeiro mês mais R$200 do segundo mês. E esses R$200 por quê? Porque esse 10% incide novamente em cima do capital inicial, tá? Então, 2.400. No terceiro mês vai ser 2.600. Por quê? Porque vai ser 200 do primeiro, 200 do segundo e mais 200 do terceiro, que são os 10%, tá? Então, esses 10% daqui, ele também incide em cima desse capital principal. E isso até o final aqui do 12º mês, que ele vai dar 4.400. Quando a gente vem para os juros compostos, a gente já tem a incidência da taxa um pouco diferente. Então, vamos lá. Ele, no primeiro mês, ele vai ter 2.200. Por quê? 10% de R$2.000 são 200, né? O principal mais essa incidência, 2.200. Porém, no segundo mês já é o diferente. Porque ao invés de você ter mais R$200 igual nos juros simples, que foi incidido em cima do capital inicial, ele já vai incidir em cima do capital inicial mais aquela primeira remuneração. Ou seja, ele já vai incidir em cima de 2.200. Então, ele já vai ficar 2.420. No terceiro mês, aquele de 10% vai ser o valor do principal do segundo mês, mais 10% em cima desse principal aqui, do segundo mês. E não em cima do principal inicial, igual nos juros simples. Então, ele já vai para 2.662. E por aí em diante, pessoal. Percebam que no final, olha a diferença que fica. Quando esse capital ele é incidido em cima de 10% ao regime de juros simples, ao final de 12 meses, você tem 4.400. Já quando esse capital inicial, R$2.000, ele é incidido 10%, só que sob o regime de juros compostos, já tem uma grande diferença, ele já vai para 6.276, tá? Então, essa é a principal diferença entre os juros simples e os juros compostos. Por isso que ele é o queridinho, que nem a gente falou, ele é o queridinho do mercado, tá? Por quê? Pro investidor, o mais importante que tem é que o capital se multiplique de uma forma exponencial, tá? Então, esse é os juros que nós utilizamos, que o mercado, na verdade, utiliza principalmente na parte de investimentos, tá? E como é que esses juros, pessoal, como é que a gente consegue perceber esses juros no nosso dia a dia? Muito mais do que vocês pensam, eles estão diretamente ligados em várias atividades que acontecem no nosso dia a dia, tá? Eles podem estar, não só ter um impacto na sua carteira de investimento, mas eles estão presentes quando você utiliza o seu cartão de crédito. Lembrando que os juros do seu rotativo, ele é calculado em cima dos juros compostos, tá? Quando você faz uma compra parcelada naquele seu estabelecimento preferido e essa compra ela tem a incidência de juros, quando você vai comprar um carro ou um imóvel parcelado, também tem a incidência de juros, ou seja, os juros ele está basicamente na maior parte das coisas que envolvem o nosso dia a dia, tá, pessoal? E a gente, depois de ver isso, a gente ainda fica com aquela dúvida na cabeça. Será que juros é uma coisa tão ruim igual as pessoas falam? E eu te falo que não. Juros não é uma coisa ruim, desde que você saiba utilizar ele ao seu favor. Primeiro, ele deve ser o melhor
ele deve ser o seu melhor amigo quando você pensa em aumento de patrimônio, tá, pessoal? Então, toda vez que você aumentar, botar na cabeça ou tiver em mente que você deseja aumentar o seu patrimônio, juros vai ser sempre o seu melhor amigo, porque ele é um dos tripés fundamentais para você ter esse aumento, para você conseguir ter rentabilidade. O outro ponto é você sempre evitar custos e despesas que contenham juros, principalmente, pessoal, rotativo do cartão de crédito e cheque especial. Esses são os dois grandes vilões aí que a gente tem no nosso mercado, que aqui no Brasil eles têm um custo extremamente abusivo. Então, você evite sempre de entrar no rotativo do seu cartão de crédito ou no rotativo do cheque especial, tá? Esses daí são os grandes vilões que a gente tem hoje em dia aí no nosso mercado financeiro. E uma regrinha básica que você tem que ter na sua cabeça, tá? Custos e despesas, toda vez que você pensar em custo e despesa, prefira sempre juros simples ou tente sempre a alternativa de juros simples. E toda vez que você pensar em aumento de receita e patrimônio, pense sempre em juros compostos, tá? Basicamente porque aumento de receita e despesa, se você tiver juros simples, ele não cresce de uma forma exponencial, ele cresce de uma forma controlada. Então, caso você tenha necessidade de adquirir uma dívida e essa dívida tem incidência de juros, tente sempre buscar uma dívida que tenha juros simples. E toda vez que você pensar em aumento de patrimônio, aumento de receita, pense sempre em juros compostos. Se você tiver essas regrinhas aqui na sua cabeça bem definida e você utilizar isso no seu dia a dia, pode ter certeza que os juros serão um dos melhores amigos que você vai ter na sua caminhada como investidor, na sua rentabilidade também do seu patrimônio.